a minha vez. E do Disney, aliás? Camô? Oi, amor. Cadê o Disney? O Disney? Ah, é? Você precisa muito? Sim. Disney? Disney? A parte intuitiva de morar em república é justamente o fato de você estar com seus amigos o tempo todo. Além, é claro, do barateamento do custo de vida. Mas, na prática, como será que esse barateamento é feito? Cesária, por qual conta da casa você é responsável? Aluguel, pelos concertos da casa. Caixinha. Pelas despesas do cachorro. Pela água agora. Pela conta de internet. Pela conta de luz. E como você gerencia essa conta? Eu passei a maior parte da minha vida de república incapaz de dar conta dessa conta, porque eu não conseguia bancar. Mas, no momento, eu só pago desesperadamente e depois cobro as pessoas. Mas eu não sou um bom cobrador. Eu criei há muito tempo atrás uma planilha. Eu nunca mexi de novo direito nessa planilha, mas eu não pago conta pra ninguém dessa casa e eu só assumo que todo mundo tá com a conta do cachorro quitada. Por sorte, algumas contas são equivalentes. Então, o valor que a gente paga pro cachorro e pra conta de água é muito parecido, o cachorro e a caixinha também, e assim por diante. Eu só pago o aluguel. Basicamente eu tenho uma planilha que eu passei vários dias fazendo ela, que você basicamente vai lá e coloca o valor do negócio e ele automaticamente divide pelo número de pessoas e já bate com as contas das outras pessoas e vê exatamente quantas pessoas estão me devendo e quanto eu estou devendo para as pessoas. Eu tenho uma planilha que às vezes eu preencho. Eu dividia quando alguém perguntava. E aí, quando eu estava passando fome, eu cobrava alguém. E essa forma de organizar tem funcionado? Sim. Funciona. Na medida que eu e os demais estamos dispostos a tomar prejuízo, funciona muito bem. Eu não sei, eu não preencho a planilha, mas o Samuel paga sempre. Ah, eu tô vivo sem passar fome, então tudo certo. Pois é, aqui na caverna a gente divide as contas da forma mais ineficiente possível, onde cada morador leva um prejuízo. A única conta realmente levada a sério é a conta de aluguel, porque ela é uma conta muito alta. Mas nem toda a república faz essa salada, então existem outras formas de se organizar. E aí, gente, eu sou o Jaspion, eu sou do 6º ano da veterinária, da 24. Eu sou o Sarnudes, do 2º ano da veterinária, também da 24. Sempre tinha uma pessoa responsável por tudo, que passava pro resto da casa, faz as planilhinhas e passa para todo mundo. Vem a conta de água, de luz, de internet, e essa pessoa responsável coloca numa planilha e a gente divide. É uma pessoa que se fode e o resto fica de boa. E vocês acham que esse sistema funciona bem? Vocês estão satisfeitos com a forma que vocês fazem aí com as contas? Funciona muito bem. Funciona muito bem porque você não é o responsável, né? Só pra ficar claro. Quando você é o responsável é uma merda, mas funciona muito bem. Em relação aos demais custos de vida, como a alimentação, cada morador é responsável pela sua própria refeição. Porém, alguns itens de cozinha são comprados em conjunto, como por exemplo, sal, óleo, temperos, açúcar e, é claro, o grande coringa culinário. Arroz. Enfim, esse sistema nos poupa de ter que pensar em horários muito específicos para as refeições e pratos que agradem a todos. Mas nem sempre isso foi assim. Como vocês se organizavam em relação às refeições antes de 2019? Antes de 2019, bons tempos. Antes do VAB entrar na caverna. A gente tinha uma escala de trabalho, de refeições, tanto amanhã quanto na janta. E cada dia da semana tinha uma dupla. Tinha muitas pessoas dispostas a cozinhar.
A gente tinha um lance que tinha um valor mínimo que a gente adequava pra ser uma coisa mais ética em todo mundo, né? Então, sei lá, alguém queria cozinhar uma coisa mais carinha, podia, mas tinha que bater, ou uma coisa mais barata, podia também, mas tinha que bater um teto de um valor lá que era, sei lá, R$30 na época. E aí tinha gente que gostava sempre de tentar inovar e comprar coisas diferentes e mais caras, mas tinha gente que só comprava o limite do limite, fazia tipo sempre ovo, um alface e arroz. O arroz já era da casa. Pulavam 2 dias da semana e faziam as refeições para todo mundo. Então você tinha que cozinhar para muita gente, mas só 2 vezes na semana. Era incrível. Teve algum episódio engraçado ou inesperado nessa forma de organização anterior? Ah, tem. O estrogonofe de pinga. A gente foi tentar fazer um estrogonofe e a gente viu na internet que estrogonofe de verdade tem que flambar no conhaque. E a gente pensou, nunca vi um conhaque. E aí a gente pegou um velho barreiro que tinha lá aberto já. Aí a gente falou, foda-se, vamos flambar o frango no velho barreiro. Só que o que aconteceu é que não flambava, não acendia o álcool. E aí a gente não conseguiu fazer isso. E a gente começou a tacar muito, muito tempero para tentar mascarar o gosto do velho barreiro. E foi a pior comida que eu já comi. A gente tinha pratos inusitados, como macarrão com morango, ou... Teve um dia que o Camomila inventou de fazer uma lasanha de creme cracker, a bolacha lá, água e sal. E ficou gostoso. Foi muito bom. Peraí que eu preciso... Volta do macarrão com morango, Císio. Por que alguém faria isso? com macarrão com morango e creme de leite. Não foi o pior, nem de longe. Quando eu entrei no esquema da comida aí, eu não tinha o hábito de cozinhar antes e muito menos cozinhar para mais de 3 pessoas por vez. Então houve um período de adaptação. Quer dizer, não houve um período de adaptação, pois o início do meu período de adaptação foi o suficiente para uma pessoa querer sair e essa uma pessoa fez outras pessoas quererem sair. Então, eu sou frequentemente associado ao fim do esquema de comida. Alguns dizem que é por causa da qualidade da minha comida, alguns dizem que é porque eu esquecia de comprar salada. Mas o importante é que todos dizem que fui eu que causei o final da coisa. No fim a gente só não gosta do VAB. E no fim a gente só não gosta do VAB. Tirando o cachorro. Nesse atual status culinário da República, você pode estar se perguntando se isso não gera muitas confusões. Então, para evitar problemas, cada morador escreve nos seus alimentos as iniciais do seu nome. E isso pode gerar histórias muito engraçadas. Eu me mudei para uma república. E como vocês conhecem muito bem o conceito de república, são pessoas que moram juntas porque elas são pobres. O que significa que na geladeira tem 8 leites iguais, tem 8 margarinas iguais, que a gente compra o mesmo. Então quando eu me mudei para a república, eventualmente eu ia comprar alguma coisa e pôr na geladeira, e eu, como bom pobre que sou, essa coisa ia ser igual de todos os outros. Então, para resolver esse problema, eu ia ter que marcar a minha comida, como a Derra já explicou. Eu tive essa situação de que eu precisava saber como que eu ia marcar a minha comida. O quase colocava um Q de quase. O Camomila colocava um C de Camomila. A Derra colocava um D de Derra. O Disney colocava um D de Disney. O Dezek colocava um D de Dezek. Então eu tava percebendo um padrão ali. A forma de diferenciar aí era pelas iniciais. Então eu decidi que eu ia colocar a minha inicial. Eu me chamo Vinícius e eu coloquei lá um V. Acontece que nem todo mundo me conhecia como Vinícius. Eu sou um cara meio devagar assim pra falar com as pessoas. Então talvez eles não iam saber quem era Vinícius. E eu gostaria muito que não comessem minha comida. Então eu pensei o seguinte: tem umas 3 ou 4 pessoas me chamando de adestrado. Então eu coloquei lá o A de adestrado. Mas eu pensei, umas 3, 4 pessoas estão me chamando de adestrado. Eu moro com 9. Isso não resolve o problema ainda. Então eu lembrei que eles estavam me chamando de bicho também. É um nome para ingressantes. Então eu coloquei lá um B, porque se não souberem quem eu sou, no mínimo, eles vão ver um monte de letras ali e vão ter certeza que aquela comida não é a D. Então eu fiz isso. E que foi um grande equívoco que eu cometi. Pois, pelo próximo mês, as próximas semanas, todo mundo que ia na cozinha ia lá e gritava: quem é VAB? E eu dizia: eu sou o VAB. E foi assim que o VAB se deu o apelido de VAB. Eu não diria que eu me dei o apelido. Depois de saber como é feita a organização e o armazenamento de alimentos aqui na casa, algumas pessoas perguntam se nós não comemos a comida uns dos outros. E para essa pergunta nós temos 2 respostas. Primeiro, nós comemos a comida uns dos outros, só que com a devida permissão e a eventual reposição do alimento se solicitado. E segundo, nós pedimos permissão porque nós não somos selvagens, apesar de morar numa república.
Você já teve algum problema com comidas que você guardou na geladeira e outros moradores comeram? Não, porque eu esqueço. Geralmente o problema é quando ela tá lá há muito tempo. Tive uma época que existia a regra de que se tá vencida é de todo mundo. E as pessoas viviam reclamando porque pegavam peças de queijo e ela foi comida no dia que a data atingiu a validade, a pessoa ia comer. Mas aí é azar, né? Eu nunca tive nenhum incidente com comidas que sumiram da geladeira aqui nesta república, mas eu já tive num lugar que eu morava anteriormente. Então já aconteceu de sumirem muitas comidas minhas, não só minhas, mas de vários outros moradores. E isso se tornou um problema muito grande, começaram a sumir coisas do armário e não eram coisas poucas, então sumiam pacotes de bolacha, sumia comida pronta, sumia comida por fazer, sumia peça de carne. E aí as pessoas começaram a guardar as próprias comidas nos quartos. Exceto eu, porque a pessoa que estava roubando a comida era minha colega de quarto, então eu não tinha muita saída. As comidas não sumiam muito, mas quando o Miguel morava aqui, ele vivia pegando toda a minha bebida. E aí ele ia lá, comprava, repunha e bebia de novo. Acho que não. Eu sempre tinha mais situações desagradáveis com deixar as comidas fora da geladeira. Tipo, teve uma vez que eu deixei um pote de manteiga em cima da mesa. E era manteiga mesmo. Eu pensei assim, manteiga, tá na promoção, delícia, manteiga, muito mais gostoso que margarina. E aí eu voltei e o pote não tava lá. Eu fiquei, ué, mas onde tá o pote? E aí o cachorro tava brincando com ele na casinha. E é tipo assim, a manteiga ela tinha acabado de sair da geladeira, né? E ela tava dura. Então o cachorro tava mordendo lá como se fosse um brinquedo. E ele tava mastigando a manteiga. E qual foi a coisa mais estranha que você já encontrou na geladeira da República? Tem muitas coisas que depois de um certo tempo que elas já estão decompostas, é difícil de identificar. Então, mesmo estando na geladeira, a gente encontra vários fungos e algodões coloridos. Um deles, a panela ficou tão detonada que a gente levou pra fora. Alguém jogou pro quintal, da pia de fora, eles migraram ela pro quintal. Passado um tempo, ela tava limpa, porque provavelmente o cachorro comeu. A coisa mais estranha que eu já encontrei na geladeira. Como eu disse, as coisas estranhas de verdade a gente encontra fora da geladeira. E geralmente são a comida do Vale. Eu também achava que era engraçado que eu tinha um papel que eu colocava na minha comida que dizia comeu, morreu. Porque eu achava isso muito engraçado. Porque 100% das pessoas que comem a minha comida morreram ou vão morrer. Eu não sou muito perceptivo das coisas, como o sentimento das pessoas. E eu descobri que passou-se muito tempo que as pessoas achavam que eu estava ameaçando elas. Entretanto, não, era só uma declaração. Pode comer a minha comida, você vai morrer. Mas eu não vou fazer nada sobre isso. Outra pergunta que eu já recebi foi: como é 8 pessoas usando simultaneamente um fogão? E a resposta é bem direta. Não é. Isso é ficção. Primeiro, porque os nossos horários nunca se encontram. E segundo, porque a gente não é tão idiota assim a ponto de não saber esperar alguns minutos. Com que frequência você costuma cozinhar? Todos os dias. No caso, janta. Eu me programo para descongelar antes de eu ir para a faculdade, porém eu não lembro. Então, quando eu chego da faculdade, eu descongelo a carne antes de ir para academia. Às vezes também não lembro. Eu tento descongelar depois para fazer minha alimentação na janta. Imagina você trabalhar o dia inteiro, chega em casa e seu filho não descongelou o frango. Só que agora você é o filho. Exatamente. O filho e o pai ao mesmo tempo. A gente tem uma funcionária que cozinha pra gente e a comida básica entra nas contas da casa. Separa no valor final, o arroz, o feijão, o sal, enfim, essas coisas básicas. E é de cada um a mistura. A gente almoça junto, a gente sempre preza por almoçar junto, mas por uma questão de união mesmo, não nem por uma questão de organização. Eu não cozinho quase nada, porque ou eu almoço via marmita, ou eu vou no Bom Prato. A frequência é bem pouca, e também o que eu cozinho também é bem pouco, entendeu? O máximo eu faço uma fritura, alguma coisa. E às vezes eu trago algumas de casa também, pra gastar menos e facilitar um pouco. Eu não cozinho, o Disney cozinha pra mim. Como você organiza suas refeições? O Disney organiza pra mim. Recentemente, eu comecei a fazer dieta. Por isso, eu estou obeso. Tô cozinhando uma vez a cada 2 semanas e eu vou lá e cozinho um monte de comida e eu congelo em vários daqueles potinhos assim, em porções controladas que ficam congeladas no freezer. E eu tô achando ótimo. Eu tô passando fome. Sim, mas essa é a ideia de uma dieta. E eu cozinho bastante na intenção de comer pra semana toda. E aí eu como aquilo em 4 dias e eu preciso cozinhar de novo. Ou eu fico pedindo comida ou comprando comida mais barata e fácil de fazer. Tipo feijoada enlatada, que é uma delícia. Ótimo. Ótimo. Cozinha, todo mundo come.
Como você se sente sobre o último acontecimento com o pote de tempero? Eu fiquei deveras chateado, porque é nele que eu coloco a carne para descongelar, e eu coloco meu tempero naquele potinho, e a partir do momento que a carne descongela, ela já pega tempero, e assim eu consigo economizar tempo. E aí colocaram o seu pote pra lavar. Colocaram, agora eu vou ter que fazer. Justamente por isso, hoje não farei uma janta, porque eu preciso fazer todo o processo novamente, e isso vai me requerer um tempo que eu preciso gastar com outras coisas. Não, é eu jogar Far Cry. Isso aí é efeito borboleta do seguinte: eu fiz a minha comida e aí outra pessoa fez comida e tinha 2 tampas no escorredor. Uma igualzinha do meu pote e outra diferente da do meu pote. E aí o cara foi lá e fez com uma tampa igualzinha do meu pote. E aí aconteceu o seguinte: eu fiquei na confusão de qual era o meu pote. Pra mexer no pote errado, eu tive que passar pelo pote dele, que tava vazio. Pensei, tem um pote vazio aqui, vou pôr na mesa. E aí alguém foi lá, viu um pote vazio na mesa e pôs na pia. Porque vocês fazem isso, vocês botam tudo na pia e enchem de água, qualquer coisa. Hoje foi um dos dias que eu esqueci a carne, de tirar a carne e descongelar. Eu tirei a carne descongelar, por isso que não tinha carne no pote. Eu ia fazer isso hoje, depois que eu chegasse. Em minha defesa, eu sou uma pessoa simples. Eu vi um pote sujo, eu pus na pia. E na defesa do Vab, eu aposto que ele sentiu que era o grande momento dele, porque deve ter sido a primeira vez na vida que ele foi o responsável por achar alguma inconsistência na cozinha. E no final ele só tava errado, então não foi dessa vez. Geralmente o Vab é a inconsistência na cozinha. Valeu a tentativa, Vab. Obrigado. A comida do Orion, aliás, está sempre pronta. E assim, a parte culinária da casa flui muito naturalmente, coisas que não podemos dizer a respeito da limpeza. Porque nesse momento, na nossa república, nós estamos responsáveis pela organização da casa. E isso é uma coisa muito interessante, porque cada pessoa tem uma percepção muito diferente sobre higiene e organização. Então aqui nós temos pessoas que se incomodam com a sujeira da casa e decidem limpar elas mesmas. Temos pessoas que simplesmente não se incomodam com a sujeira e precisam ser constantemente lembradas das suas obrigações. Temos pessoas que se incomodam com a sujeira e não fazem nada a respeito disso, além de ficar por aí descontentes. E, claro, temos também as pessoas que simplesmente fazem o que tem que fazer sem causar nenhum problema pra ninguém. Vou matar o responsável por isso. O que você tá fazendo aí, Disney? Procurando a tampa. O que você tá fazendo? É sério? Tá aqui, lavando a louça. Por que você tá lavando a louça? Bom, porque é meu dia de faxina. Resposta errada. Por que você tá lavando a louça? Porque eu sujei a louça, né? E por que você tá lavando a louça de outras pessoas? Porque eu sou muito bonzinho. E eu não tenho como limpar a pia sem tirar a louça suja de cima. E eu não sou cuzão de tirar a louça suja e, sei lá, pôr pra fora. Igual um imbecil. É pra ele. Não precisava falar imbecil. E como você acha que anda nosso esquema de limpeza? Ninguém teve uma infecção grave, então tá funcionando. Eu acho que ele ainda é novo. Porque o nosso sistema de limpeza ele aconteceu uma semana e aí ele parou de acontecer. Porque a gente definiu as duplas para limpar a casa e a gente esqueceu de definir a ordem dessas duplas. Então a gente ficou todo mundo fazendo a desentendida, dizendo: eu não sei quem é minha dupla, eu não sei qual é meu dia, eu limpei semana passada e ninguém tinha limpado bosta nenhuma semana nenhuma. Então ia lá o Cesário e limpava. E agora a gente anotou na geladeira e a gente consegue ir conferindo quem são os responsáveis da limpeza a cada semana. E assim eu acredito que ele vai conseguir funcionar. E você tá satisfeito com o atual sistema de limpeza? Por hora, imagino que sim. Até porque alguém eventualmente limpa alguma coisa. Então acho que tá sendo... E é de graça? É de graça, isso é muito importante. Contexto. A Derra gosta muito desse sistema porque foi ela que inventou ele, ela que propôs ele. Porque ele funcionava no passado, ok? O atual esquema de limpeza, eu acho ele um esquema muito bom. Ele é muito parecido com o esquema de limpeza do antigo lugar em que eu morava. E lá, esse esquema, exceto quando era a vez da minha colega de quarto, costumava funcionar muito bem. Inclusive, a minha colega de quarto anterior, além dela ter roubado todas as comidas de todo mundo, ela também tinha vários problemas para lavar a própria louça. E aí um dia eu conversei com ela sobre ela não deixar a louça suja no quarto para não atrair baratas, e aí a louça sumiu da minha vista, porque ela começou a guardar a louça suja dentro do guarda-roupa dela. Eu descobri um tempo depois.
Embora a gente se organize assim, existem outras alternativas para aqueles que querem jogar no modo fácil, como por exemplo contratar um serviço de limpeza. A gente tem a Kátia. A gente tem a Kátia. Não faz também. A gente não faz. A gente paga pra alguém fazer, basicamente isso. Mas a gente tem ela vem todo dia, então fica bem Só tranquilo. fim de semana, o grande problema é a louça. A gente tenta se policiar, mas Nunca dá certo. só domingo à Acho noite que a que é um única- problema. A briga nos 6 anos que eu tô aqui sempre foi a louça e nunca vai deixar de ser um problema. No final, apesar de tudo isso, a nossa limpeza funciona o suficiente. Exceto quando é necessário que o quase varra o chão ou quando é a semana do VAB, em que precisamos fazer um esforço muito grande para não expulsá-lo. Apesar disso, ele é um cara legal às vezes. E, no fim, a gente sempre se suporta. Ok, agora pode registrar sua reclamação sobre a limpeza. Minha reclamação sobre a limpeza é que estão fazendo um episódio de série só pra falar que eu não limpo a casa, sendo que limpeza de casa é algo que depende do seu objetivo. Então, se você vai cozinhar, por exemplo, uma comida que combina com a comida que estava na panela anteriormente, você não precisa limpar ela completamente. Você só joga uma água, deixa 30 segundos no fogo para matar o que tiver ali e tudo bem. Se você consegue empurrar o lixo um pouquinho para baixo para caber mais lixo, você não precisa gastar mais plástico e etc. e ir até a rua só para colocar outro lixo. Se você pode só empurrar e tá tudo certo. É isso, limpeza tem que ser algo funcional.